Então, esse propósito do catálogo de versar sobre uma mesma época, uma mesma pessoa, tudo dentro de um tema, ou seja, esse tema pode ser uma época, uma pessoa, um local, um mesmo assunto, vai caracterizar o catálogo. Vamos a um exemplo prático. Eu posso fazer um catálogo sobre um determinado assunto. Vamos dizer, Bossa Nova. Bossa Nova é um tema, é um assunto. Então, neste catálogo, eu vou conter todos os documentos de vários fundos que tem como assunto Bossa Nova. Ali eu vou ter os precursores, quando o movimento começou, quem eram os artistas da época, o que isso influenciou na geração, qual era o bairro da moda na época, N características nesse sentido, mas tudo versando sobre o assunto Bossa Nova. Eu estou fazendo esse paralelo, estou trazendo esse exemplo, porque mais adiante nós vamos lidar com outro instrumento de pesquisa, o qual também vou ter que buscar um exemplo e vou fazer a inter-relação entre os mesmos. Então, um catálogo pode versar sobre um assunto e dei o exemplo aqui como a Bossa Nova. Seguido do catálogo, nós temos um instrumento chamado repertório, que tem uma característica marcante. Ele é um catálogo, só que ele é um catálogo seletivo, ele é chamado de catálogo seletivo. Qual é a diferença? Qual é a característica? O repertório descreve também pormenorizadamente, detalhadamente, documentos previamente selecionados. Essa é a característica marcante. Porque, ao passo que o catálogo é mais abrangente, dentro de um tema, o repertório vai selecionar documentos, por isso que ele é catálogo seletivo. Ele vai selecionar previamente documentos relativos a um determinado tema, com um valor específico. E a intenção dele é ressaltar esses documentos individuais. Vamos fazer um gancho com o exemplo que eu dei com relação ao catálogo. O catálogo, já falei anteriormente que nós fizemos sobre Bossa Nova. O repertório vai buscar, dentro de um tema, documentos previamente selecionados. Então, eu posso fazer um repertório sobre um cantor, vamos lá, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, vamos interrelacionar, é um cantor, precursor da Bossa Nova. Então, eu vou selecionar documentos previamente só relativos à obra de Vinícius de Moraes. Ele é da Bossa Nova, mas eu estou pegando uma parte, eu estou pensando documentos dentro daquele assunto mais abrangente que está no catálogo. E faço o meu repertório, ou seja, o meu catálogo seletivo sobre Vinícius de Moraes. Ali, nesse instrumento de pesquisa, eu vou ter toda a sua obra ressaltada, comentada individualmente. As poesias, as músicas, tudo que ele produziu ao longo da sua vida. Espero que tenham compreendido essa distinção entre o que é catálogo e o que é repertório. Continuando, nós vamos falar agora de instrumentos de pesquisa, mas instrumentos de pesquisa caracterizados como auxiliares. Então, os dois próximos instrumentos que nós vamos ver são instrumentos de pesquisa auxiliares, ou seja, eles vão ajudar na consulta ao acervo juntamente com os instrumentos de pesquisa principais. Primeiro instrumento de pesquisa auxiliar que nós vamos lidar é o índice. Como eu já falei, ele é um instrumento de pesquisa auxiliar que consiste numa lista sistemática, pormenorizada, ou seja, detalhada, que remete o autor ao contexto onde se encontra um termo indexado. E ele pode ser parte da obra ou independente. Nesse sentido, muitas pessoas têm conhecimento do que é índice. É aquela lista alfabética de termos que vem no final do livro ou também pode ser publicado em separado. Ok? Então, esse é o índice. A tabela de equivalência. A tabela de equivalência é um outro índice de pesquisa, é um outro instrumento de pesquisa auxiliar
que vai dar equivalência de antigas notações remetendo ao termo atual que tenha sido empregado em virtude de alterações no sistema de arranjo. O que é isso, professor? Tabela de equivalência é uma tabela constituída de termos antigos que foram trocados em virtude de uma mudança no sistema de arranjo. Ou seja, anteriormente eu tinha termos muito antigos que hoje as pessoas não usam mais, então resolvi trocar o termo por um outro mais moderno, um outro mais usual, mais vigente no grupo social que eu pretendo atingir, que eu pretendo contemplar. Só que eu não posso me esquecer que aquele termo mais moderno que eu trouxe para nomear os meus documentos não pode prescindir do termo mais antigo. Ou seja, se aparece algum pesquisador que não sabe que eu mudei o sistema de arranjo e ele não usa o termo mais comum usado por todos, ele vai fazer a pesquisa dele baseada num termo mais antigo. Então, quando ele me pede algum documento sobre um termo mais antigo, eu vou lá na minha tabela de equivalência, vejo qual é aquele termo que ele está procurando, e aí eu tenho como se fosse um ver também, aliado aos termos mais modernos. Aí eu sei exatamente o que ele está procurando e eu posso otimizar o trabalho, a pesquisa, atendendo completamente a necessidade do meu usuário. Agora vamos ver umas dicas complementares com relação a fundo aberto, fundo fechado. Vamos ver em que consistem essas expressões. Fundo aberto é aquele fundo, ou seja, aquele conjunto de documentos que caracteriza uma instituição, os documentos de uma instituição que ainda está em pleno funcionamento, em plena atividade, ou seja, a instituição, por estar ainda em funcionamento, está acumulando sempre documentos no exercício das suas atividades. Ao passo que fundo fechado é caracterizado pela cessação das atividades de uma instituição, de um órgão. Então, o fundo se torna fechado quando aquela instituição para de acumular documentos, de produzir e receber, ou seja, a instituição encerrou suas atividades, fechou, não existe mais. O que acontece nessas situações? Se um órgão, uma instituição for extinto, vai se caracterizar em fundo fechado. Se surgir um outro órgão com outro nome para exercer as mesmas atividades dessa instituição que foi extinta, a nova instituição, o novo órgão, vai herdar esse fundo fechado, ou seja, essa documentação que foi acumulada pela instituição antecessora. É praxe, está na lei e é assim que deve ser feito. Outro caso, o fundo se torna fechado, a instituição cessou as suas atividades e não surge uma outra para realizar as mesmas atividades, mesmo que com outro nome. O que acontece com esse fundo se ele não tem uma instituição para herdá-lo? Esse fundo vai ser depositado em uma instituição arquivística pública na esfera devida de competência. Ok? São essas duas situações. Outra dica complementar. Documentos desaparecidos de um conjunto. Quando eles são encontrados, quando eles reaparecem, eles podem reassumir o seu lugar no conjunto de documentos se ficar clara a sua origem. Ou seja, eu tenho todo o meu arquivo organizado. Estou pensando que está tudo direitinho, tudo em ordem. Aí eu encontro lá numa bagunça, num porão ou num depósito, vários documentos, os quais a primeira coisa que temos que fazer é verificar a origem. Quem acumulou, a quem pertence. Aí eu identifico o que é do meu fundo que está todo organizado. Então, dentro das condições, eu vou ver a ordenação daqueles documentos e ajustar
a ordem desses documentos junto ao meu acervo que está organizado. Aí, se eu verifiquei a origem, eu não estou desrespeitando o princípio do respeito aos fundos ou da integridade. A acumulação de arquivo aí não é indevida, e sim devida. Vamos passar para umas questões sobre arquivos permanentes. Da Prefeitura de Vila Velha, concurso de 2008. Questão 87. As operações de arranjo são de duas naturezas: natureza intelectual e material. Questão certa ou errada? Questão correta. A natureza material também é a natureza física, conforme nós vimos anteriormente. Se pintou alguma dúvida com relação ao termo material, é a mesma coisa que físico. Então, a questão está correta. Questão seguinte. O arquivista, ao tratar da documentação considerada de valor permanente, deverá obedecer ao princípio da proveniência. Questão certa ou errada? Questão correta. Porque o princípio da proveniência, ou respeito aos fundos, tem que ser observado no tratamento dos documentos em arquivos permanentes. 89. O arranjo original, aquele estabelecido no arquivo corrente, não pode ser modificado, mesmo que existam enganos. Questão certa ou errada? Questão errada. Se você verificar que a ordenação de seus documentos, ou seja, o arranjo, está feito de forma indevida, inadequada, você tem que fazer esses ajustes para a informação não se perder no meio do conjunto de documentos. Questão 90. Uma das dificuldades encontradas na aplicação do princípio do respeito aos fundos refere-se à determinação das unidades administrativas que irão se constituir em fundos de arquivo. Questão certa ou errada? Questão correta. Eu vou comentar. Às vezes o enunciado não fala por si só e aí vocês, concurseiros, precisam de uma explicação mais simples, mais detalhada. É uma realidade no âmbito arquivístico, é uma dificuldade real para se aplicar o princípio do respeito aos fundos e fazer uma ordenação, um arranjo de forma adequada e consistente nas instituições? A definição das unidades administrativas. Quando eu falo em unidades administrativas, eu estou falando nos meus setores, nas minhas séries, que vão se agrupar de forma hierárquica e pertinente para formar o meu organograma, que vai constituir o meu fundo. Porque é pela estrutura desse organograma que eu vou organizar a documentação em arquivo permanente. Então, uma das dificuldades encontradas, uma grande dificuldade encontrada nos dias de hoje, é a definição, é o conhecimento correto dessas unidades de arquivamento administrativas, as séries, e a sua disposição dentro da estrutura da empresa. Só com esse conhecimento, só de posse dessas informações sobre a hierarquia, a relação entre os setores, observando o organograma que constitui a organização da empresa, da instituição ou do órgão, é que se pode aplicar o princípio do respeito aos fundos, arranjando os documentos de forma adequada. Então, o arquivista, não só o arquivista ou quem lida com documentação, tem que ter um conhecimento prévio da estrutura, da evolução da estrutura da empresa, ou seja, do seu organograma, ao longo dos anos, desde a criação da empresa até o momento que ela passa na atualidade. É imprescindível um estudo prévio da evolução estrutural da empresa ao longo dos anos, porque, de acordo com as estruturas e com as mudanças que ela vai sofrendo ao longo dos anos, é que a documentação pode ser arranjada de acordo com a estrutura da época a qual o documento foi produzido. Nunca esqueçam disso. É imprescindível o levantamento da evolução estrutural do organograma da empresa.